E aí pessoal, tudo bem? Bom, primeiramente a gente gostaria de agradecer a todos os comentários que vieram falar com a gente sobre o nosso primeiro vídeo. A gente está realmente se empenhando no canal, espero que vocês estejam gostando dos vídeos. E uma das perguntas que fizeram pra gente foi em relação aos custos que a gente teve no processo até agora. Então nada melhor que fazer um vídeo mostrando os custos que a gente teve nesse processo do nosso visto canadense, sendo que o visto dela, lembrando, é o de estudante e o meu é de trabalho, a gente está indo como um casal para o Canadá. Então esses vão ser os custos gerais que vocês vão ter quando aplicarem para um visto. I believe I can fly. Bom, como vocês acompanharam no nosso outro vídeo, uma das primeiras partes do processo é a tradução do juramentado. É uma parte bastante cara do processo, pelo menos foi o que a gente achou. Para quem viu o outro vídeo, é uma parte que a gente fez, nós dois fizemos a tradução, mas a gente vai passar aqui só os valores da minha documentação, porque foi só o que a gente usou. A primeira coisa foi o histórico do meu ensino médio, que teve o valor de R$224. A segunda coisa foi o histórico da minha universidade, que teve o valor de R$320. E por último, o meu diploma universitário, que teve o valor de R$73. Isso tudo deu um total de R$617. Bom, só complementando, pessoal, que esses documentos foram os documentos solicitados pelo college para eu poder fazer a minha matrícula no curso e daí poder receber a minha carta de aceitação para dar início no processo do visto. Bom, fora o custo da tradução dos documentos que a gente acabou de falar, também tem o custo do IELTS, a prova de inglês que é necessária para fazer o college canadense. Nós dois fizemos a prova, apesar que eu não necessitava fazer, mas eu também fiz a prova para ter uma qualificação melhor no Canadá. E o custo da prova, quando a gente fez no mês de julho de 2015, foi R$500 para cada um, totalizando então R$1.000. Mas vale atentar também que agora o custo da prova está R$700 por pessoa. O custo total do envio dos documentos da tradução juramentada e da prova do IELTS para o college foram R$94 que a gente enviou através dos correios. Então esse é o custo que a gente teve para mandar todos os documentos que o college pediu para a Iana poder fazer a matrícula dela. Outro custo que a gente teve, para quem assistiu o nosso outro vídeo e para quem não assistiu, só lembrando que a gente fez o processo do visto com uma agência. Então a gente teve o custo de honorários dessa agência, que foi, no nosso caso, foi a IME Canadá. Então, para quem não faz por agência, esse primeiro custo ele não existe. Só tem a parte dos valores do consulado. Vamos lá. Com relação aos honorários da IME Canadá, então, a parte de estudo tem o valor de $350 e a parte do trabalho tem o valor de $300, totalizando $650. Na época, a IME estava com uma espécie de uma promoção e estava congelando o câmbio a R$2,50. Então, o nosso total dessa parte foi R$1.625. Com relação à taxa do consulado, o visto de estudo tem uma taxa de $150 e o visto de trabalho tem uma taxa de $255. Então, como eu falei, a gente pagou no dia que a gente fechou com a IME o valor de R$299, né? Então, o nosso total foi R$1.210,95 com relação à taxa do consulado. Então, totalizando tanto os honorários como o consulado, deu R$2.835,95. Isso foi o que a gente pagou tudo direto para a IME, porque a gente fez o processo com eles. Uma das partes finais para a obtenção do visto é fazer o exame médico. Então a gente fez, e são 4 fases, como a gente vai explicar no outro vídeo, como a gente já falou no vídeo anterior, sendo que uma fase é o exame de urina, uma fase é o exame de sangue, tem o exame que é um raio-x do tórax, e também tem a consulta médica. O total, quando a gente fez, que foi agora no final do ano de 2015, foi R$575 para cada um. Então isso totaliza R$1.150 para nós dois, foi o preço que a gente pagou para a realização dos exames médicos. É importante dizer que nesses R$1.150 já estão incluídos também o valor de envio dessa documentação por consulado. Então a gente não precisou pagar nada mais para enviar essa documentação, sendo que a própria clínica que fez o exame já envia e esse valor já está incluído no preço dos exames em si. E uma das últimas partes do processo é o envio dos passaportes, quando o consulado solicita para poder inserir o visto no seu passaporte. Então, você precisa fazer o envio desse passaporte para o VAC. Para quem não sabe o que é a VAC, que acho que a gente já falou algumas vezes, é uma empresa que ela é vinculada ao consulado e ela faz esse recebimento e esse retorno do passaporte para as pessoas. A gente optou por fazer o envio para o VAC do Rio de Janeiro e isso nos saiu R$39
pra gente enviar pra lá. Então a gente colocou 2 passaportes num único envelope, então foi uma vez só. E a gente também optou por enviar por Sedex. Se a gente poderia ter enviado, por exemplo, por PAC e tal, poderia ser um pouquinho mais barato, mas a gente quis fazer esse processo um pouquinho mais rápido. Esse foi um dos valores. A segunda coisa que a gente teve que pagar foi o courrier, que é, na verdade, uma taxa para devolução do passaporte. Como a gente tava em Curitiba, né, do Rio de Janeiro, cada região tem um valor diferente, e a gente também optou pelo courrier expresso, que é um pouquinho mais rápido do que o courrier normal. A gente teve um valor de R$ 124,17 para cada um dos passaportes. Se você quiser ver como é que foi essa nossa velocidade para receber o passaporte em casa, acompanhe nosso último vídeo que a gente fez uma timeline mostrando exatamente quantos dias demoraram, desde o envio dos passaportes até a gente receber eles na porta de casa. Vocês vão ver que valeu a pena esse envio expresso, que a gente recebeu bem rapidinho o passaporte em casa, já com o visto. Isso, e bom, e a última coisa que a gente pagou foi uma taxa que todo mundo precisa pagar, é uma taxa por pessoa, que tem um valor de R$ 99,13. Tudo isso, então, incluindo os correios, que a gente fez o envio para o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro enviando de volta para nós, e por último, essa taxa por pessoa deu um total de R$ 485,60 para nós dois. Todo esse processo que a gente acabou de falar totalizou o valor de R$ 6.182,55. E vale lembrar que esse é o processo que a gente fez para os nossos 2 vistos juntos. Então esse é o valor que um casal paga para ter um visto canadense, sendo um de estudo e um de trabalho, desde lá da tradução juramentada, desde a prova do IELTS, até receber o passaporte em casa e finalizar o processo. E acho que se a gente puder dar uma dica assim para vocês, a gente daria para vocês se programarem com esse valor, porque quando a gente começou o processo a gente não fez nenhuma pesquisa antes, então conforme foram surgindo as necessidades, a gente começou a pagar e a gente começou a enfrentar cada um desses valores super altos. Então se vocês puderem, se programem um pouquinho, tenham guardado aí em torno de 6 mil e poucos reais para todo esse processo, inclusive porque muitos valores estão vinculados à cotação do dólar, então com esses aumentos, e enfim, pode ser que vários valores mudem, como por exemplo que a gente já deu o exemplo do IELTS, né? O TOEFL provavelmente também deve ter aumentado. Então, esses valores são todos vinculados à cotação. Então, se programem bem, que foi, na verdade, um grande susto que a gente tomou quando a gente fez a somatória de todos esses valores e viu o quanto caro tinha saído tudo isso. Coisinha que a gente queria complementar para vocês, que está relacionada com uma dúvida que muitas pessoas fizeram pra gente, que tem a ver com a comprovação financeira. Para quem não sabe, a comprovação financeira é uma das documentações que você precisa para poder estar aplicando para o visto. O que é isso? Você precisa comprovar que você tem dinheiro suficiente para poder fazer todo esse processo. No nosso caso, que são 2 anos de college, a gente precisou comprovar 1 ano inteiro de college, então eu não precisei pagar pro college, eu só precisei mostrar que eu tenho dinheiro para arcar com esse custo, mais $10 mil canadenses para mim e mais $4 mil canadenses pro acompanhante. Para quem tem filho, é mais $3 mil canadenses por filho, tá? Então no nosso caso, deu um total de $24 mil canadenses. E só é importante deixar claro que esse valor não precisa estar necessariamente na sua conta bancária. Pode estar na sua conta bancária ou poupança, mas também de até 2 pessoas que sejam próximas a você, que vão comprovar, vão assinar um termo dizendo que elas poderão financiar a sua viagem, um termo bem completo, dizendo que elas estão cientes que vão arcar com o custo da sua viagem ou vão ajudar com o custo da sua viagem. Então você pode comprovar esse valor através da sua conta bancária ou poupança e de mais 2 pessoas que não sejam diretamente você, mas estejam relacionadas a você. Bom, pessoal, com isso, a gente espera ter respondido a pergunta: quanto custa um visto canadense? No nosso caso, o visto canadense para estudo e para trabalho. Então esse foi o total que a gente teve, que a gente gastou para ter o nosso visto em mãos. E se vocês tiverem mais alguma dúvida que a gente não tiver respondido no vídeo, deixem nos comentários abaixo que a gente vai ter o prazer de responder para vocês.
E é isso. Espero que tenham curtido o vídeo. Um abraço, até a próxima.